Mais de 70% do planeta é composto de uma água praticamente inexplorada. O mistério do oceano fascina mergulhadores há anos. Ao mergulhar, as pessoas são transportadas para um mundo completamente diferente de plantas e animais. Alguns deles é normal de se ver, outros são desconhecidos. Não é só porque o oceano é um lugar natural e bonito que significa que não seja assustador. Na verdade, pode não haver nada na Terra tão assustador quanto o próprio oceano. Mergulhadores compartilharam algumas das experiências mais assustadoras de suas aventuras na água. Esses relatos farão você pensar 2 vezes antes de nadar novamente. Eu e 2 amigos estávamos em um mergulho noturno caçando camarões. Era cerca de 1 da manhã e de profundidade eram uns bons 30 metros. Estava mais escuro do que você pode imaginar. Com nossas lanternas acopladas em um capacete, nadávamos em círculo à procura dos camarões, quando do nada sentimos um movimento ao nosso redor. Estávamos em 3, mas a água brilhou apenas o suficiente para revelar uma 4ª pessoa em nosso círculo. Ali era um resort de mergulho, então não era tão estranho ver outro mergulhador. Só que era 1 da manhã. Não tínhamos visto mais ninguém preparando um mergulho no cais. Era um homem, ele estava sozinho. O que era estranho, considerando as condições perigosas de um mergulho noturno naquelas águas. Também não usava pés de pato e nem luvas. Não sei como ele nadava tão bem sem, ou não teve hipotermia sem botas e luvas. Usávamos roupas grossas, e esse cara estava em uma roupa com a pele exposta. Pensamos ter visto um corte gigante em uma de suas pernas. No momento que o notamos, ficamos com muito medo de nos mover. Pude ouvir meus amigos ofegantes puxando mais ar do cilindro de oxigênio. O cara apenas sorriu, acenou e então nadou para longe. Sempre que você pensa que está sozinho e alguém aparece, como em um beco à noite, é estranho, mas a metros debaixo d'água de noite é muito mais aterrorizante. Eu estava mergulhando com um amigo em uma costa quando passamos por um túnel natural, como uma caverna de 10 metros através de uma formação rochosa. Então, começamos a nadar pela caverna e de repente a luz ficou estranha. A tonalidade azul da água foi substituída por uma vermelha. Quem sempre mergulha sabe que isso não é apenas estranho por causa da mudança brusca de cor, mas também porque vermelho é a primeira cor a desaparecer após uma certa profundidade, e estávamos a mais do que essa profundidade. Tenha em mente também que era no final da manhã de um dia ensolarado. Então imagine essa cena: eu e meu colega de mergulho passando por uma caverna submarina, quando de repente tudo muda, sem motivo aparente. Rapidamente voltamos para trás. Ao sair da caverna, tudo voltou a ficar azul. Achei que era só eu, então não fiz sinal para voltar. Depois do mergulho, meu amigo me perguntou se eu tinha visto a água tingir de vermelho também. Não podemos explicar o que aconteceu, e o pessoal da loja de mergulho local não tinha ideia do que estávamos falando. Eu estava mergulhando na Tailândia, em um local onde havia 2 colinas íngremes debaixo d'água, cheias de formações rochosas, corais e etc. Nadávamos eu e minha namorada, de uma colina para outra, inspecionando essas rochas ao longo do caminho. Eu estava nadando ao longo de uma enorme, quando fui atingido no lado do meu estômago com muita força. Isso me assustou pra caramba, e eu recuei rapidamente. O instrutor de mergulho percebeu e veio ver o que aconteceu. Foi quando vimos uma moreia gigante, absolutamente enorme. Nunca vi uma tão grande.
O peixe moreia é normalmente calmo e não representa risco, mas sua mordida causa acidentes graves, sendo que algumas espécies possuem veneno. Aquela coisa tinha facilmente alguns metros de comprimento e provavelmente era tão largo quanto minha cabeça. Presumimos que eu tinha passado muito perto sem perceber e o peixe atacou. Felizmente, não chegou a morder. Só vou começar dizendo que sou um idiota quando se trata de vida marinha. Quando eu era pequeno, pegava moreias menores, perseguia barracudas para poder observá-las, acariciava tartarugas marinhas com cascos do diâmetro de 1 metro ou mais. Mas nenhuma dessas experiências da infância foram traumatizantes, felizmente. Só depois de adulto, em um de meus mergulhos, que uma coisa realmente me assustou. Era de tardezinha, quando desci provavelmente 6 metros para pegar uma grande concha que vi na água cristalina. E assim que a peguei, um tentáculo de polvo da largura de meu antebraço agarrou meu braço e me apertou contra a concha. Eu consegui tirá-lo de mim, embora definitivamente fosse difícil de fazer. Desnecessário dizer, eu voltei para a superfície o mais rápido que pude. Quando me afastei o suficiente, conferi se ainda tinha todos os meus dedos intactos. Lá em La Jolla, na Califórnia, tem cavernas ao longo da costa nas quais você pode nadar, se as marés estiverem calmas, obviamente. Nesse dia em particular, o nível da água estava alto o suficiente para que eu pudesse nadar por uma caverna que era bem estreita. Chegou minha vez de mergulhar, e quando estava na metade do caminho, uma onda vem e limpa a caverna enquanto eu ainda estava dentro dela. Fui esmagado contra as pedras, ensanguentado até a parte de trás do meu ombro. Cheguei até a superfície depois de passar a caverna e tive a maior sensação de pavor que já senti na vida. Já fazia uns bons 10 minutos que eu estava nadando, quando olho para a ferida do meu braço. Ela estava sangrando, e todo mundo sabe que sangrar na água é como uma isca viva de tubarão naquele oceano gigante e vasto, cheio de coisas que provavelmente querem me comer. Olho para baixo e vejo algo nadando em minha direção. Comecei a nadar para longe, me virei e vi mais 2 coisas iguais vindo de direções diferentes. Meu rosto ficou completamente branco, só esperando ser agarrado e puxado para baixo e nunca mais ser visto. Mas nada aconteceu. Praticamente beijo a areia quando finalmente chego à margem. Um velho vem até mim e diz: "Você não deveria nadar com esse corte no braço, garoto. Está atraindo tubarões." Eu estava mergulhando com alguns amigos. Estava quase no fim do oxigênio e eu procurava pequenas coisas no fundo do mar para levar de recordação. Foi quando encontrei uma luva de pescador. Peguei e pensei em levar para fora da água. Quando saí, percebi que a luva estava pesada. Joguei no chão na mesma hora, quando notei que tinha uma mão dentro dela. Levamos a luva com a mão decepada para a polícia local, e eles nos disseram que não haviam recebido nenhum tipo de denúncia de pessoa desaparecida. Enquanto mergulhava na costa de Florence, Oregon, com minha esposa, encontramos um corpo no fundo do oceano, na condição mais assustadora possível de se imaginar. Ele era um surfista que havia desaparecido alguns dias antes. Usava uma roupa de mergulho com suas pernas, braços e cabeça expostos. Caranguejos tinham comido a carne de sua pele. Então, basicamente, ele era apenas um tronco com um crânio e membros esqueléticos. Até a próxima. Obrigado.